Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Aletheia Braga. Nós estamos estudando para suas provas de redação. Não é isso que nós estamos fazendo, meus queridos? Então, vem caindo cartas, as mais variadas cartas, para a gente nos vestibulares, nas provas em geral. Vamos dar uma olhada numa estrutura básica para as cartas argumentativas, suas características e como que ela tem que ser. Vem comigo aqui. Então, cartas argumentativas tá? Características e estrutura. Professora Aletheia, em cima destas explicações que nós teremos agora, eu consigo aplicá-las, as explicações em quais cartas? Carta de reclamação, carta de solicitação, carta do leitor, tá? Carta pessoal. Embora ela não seja necessariamente argumentativa, mas nós podemos ter uma carta pessoal argumentativa, tá? Ela não se aplica na carta aberta, ok? Carta aberta, não. Então, argumentar, convencer alguém sobre algo, não é isso? Convencer alguém sobre algo. O que toda carta precisa ter? 3 itens extremamente importantes que subdividem-se em seguida. Então, essa carta tem que ter um destinatário, fundamental isso aqui, já vou te dizer os porquês. Esta carta vai ter um conteúdo e esta carta terá também uma estrutura. Muito bem. Então, primeiro passo seu, observar o comando. Eu sempre tenho dito isso para você. Fez a leitura do comando, então vamos lá. Fez a leitura, a prova toda, fez a leitura do comando, prestou bastante atenção, mapeou, lembra? Mapeou o que tem que ser feito, o que está sendo pedido ali. Está na hora de fazer, então, um levantamento de cada partezinha. O que é um destinatário? Destinatário, aquele que receberá a sua carta. Então, quem receberá a carta? Ótimo. Quem receberá a carta? Por que é importante destinatário? Para a gente marcar pronome de tratamento, beleza? Para a gente marcar pronome de tratamento e para a gente marcar o grau de formalidade desta fala. Então, eu vou colocar nível da linguagem que será empregada. Nível da linguagem. Beleza. Olha só, vou pegar aqui, pode ficar aí mesmo, eu só vou pegar um giz azulzinho, um vermelhinho, um rosa, vamos deixar bem colorido ali. Já volto, tô aqui pegando o giz, tô voltando. Ó, pronome de tratamento. Então, você fez a leitura do comando e você entendeu que esta carta aqui vai ser direcionada, ela é para o gerente do banco. Ou essa carta é para o coordenador do colégio. Ou esta carta é para o síndico do prédio. E assim por diante. Neste caso, eu uso o pronome de tratamento prezado.
Se for para uma mulher, prezada. Então, pronome de tratamento. E no decorrer da carta, professora, no decorrer da carta você vai falar: o senhor não acha, a senhora não concorda, você não acha, você não pensa nisso, 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 você não concorda com isso, isso, isso. Então, no corpo da carta também, qual o pronome de tratamento que você vai utilizar? Depende do nível de linguagem que você está imprimindo àquela carta. Como assim, professora? Qual o grau de intimidade que você tem com aquela pessoa? Não existe grau de intimidade, não existe, professora. Tá? É para eu escrever uma carta ao presidente da República. Excelentíssimo. E daí no corpo da carta, senhor. Tá? É para eu escrever uma carta ao reitor da universidade. Vossa Magnificência. Corpo da carta, professor, senhor. É para eu escrever uma carta para o meu tio, querido tio, ó, o pronome de tratamento lá em cima, querido, só tio, querido tio, tá? No corpo da carta, você pode chamá-lo de você? Eu tenho intimidade para isso. Você não pensa, tio, que com essas atitudes a nossa família pode vir a sofrer um rompimento? Ponto de interrogação, por exemplo. Então tem um grau de intimidade. Então o destinatário define pronome de tratamento ou pronomes de tratamentos que serão utilizados no corpo da carta, bem como lá em cima no vocativo. Esse pronome de tratamento, a hora que ele é colocado lá em cima, é o vocativo. Ele assume essa função. Como nível de linguagem, se é um nível mais formal ou se é um nível menos formal. Mais formal ou menos formal. Bacana isso, né? Beleza. Vou voltar lá no início. Vamos lá comigo, então. Volta, 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 vamos lá. Então, a nossa carta necessariamente tem um destinatário que define tudo isso. O que mais que a nossa carta tem, professora Letéia? Ela tem um conteúdo. Um tema. Sobre o que aquela carta fala. Qual o conteúdo que aquela carta abrange? Está falando sobre nepotismo. Está falando sobre lixo. Está falando, é uma carta de reclamação que a uma empresa, ao gerente de uma empresa, estou reclamando do calor que estava na empresa a tarde toda, onde eu passei ali esperando para resolver uma situação minha. É uma carta de solicitação ao coordenador do colégio. Então, qual é o tema, tá, desta carta? O que mais? Dentro de tema. Dentro de conteúdo. Marcas de interlocução. Marcas de interlocução. O que significa isso, professora? É aquele chamamento, aquele momento que você chama a pessoa, fala, então, vírgula, senhor gerente, vírgula, eu espero que o senhor resolva a minha situação de uma vez por todas, ponto. A hora que você fala assim, então, vírgula, senhor gerente, vírgula, isso aí é a marca de interlocução, entendeu? Então, numa carta de mais ou menos 15 linhas, você vai ter que fazer isso do corpo do texto umas 2 vezes. Não precisa mais do que isso não, para não ficar quebrando o texto, não ficar aquele texto truncado, mas é uma característica fundamental, entra em conteúdo, essa marca de interlocução. O que mais? Se você tem uma máscara ali dentro daquele texto, máscara, quem é você, quem sou eu dentro daquele texto? Normalmente o comando define isso. Escreva uma carta ao coordenador do colégio X na condição de aluno. Escreva uma carta ao gerente da loja Y na condição de cliente. Seu nome pode vir a ser João ou Maria. Então, ele vai te dar uma máscara. Assim, você é mãe de 2 adolescentes e está passando por uma dificuldade no que diz respeito à educação das meninas nesta fase. Neste momento, elas estão arredias, elas estão preguiçosas para o estudo,
e elas querem apenas ficar nas redes sociais. Então, você vai escrever uma carta, barari, barari, entendeu? Então, quem é você? Quem sou eu? Qual é a sua máscara? Quem é o seu eu social naquele momento? Ah, você é uma mãe de 2 adolescentes e você está tendo dificuldades na educação dessas meninas neste momento. Então, verifique fazendo um favor, que o comando te deu uma máscara. Professora, o comando não me deu uma máscara. Posso fazer o que eu quiser? Não. Você pode fazer o que você quiser, entre aspas, desde que tenha, primeiro ponto, lógica dentro do texto, coerência textual. Tem lógica você colocar aquilo ali dentro do texto? Você se apresentar daquela maneira, ajudou de alguma maneira? Contribuiu argumentativamente para o seu texto? Deu credibilidade ao texto? Deu tudo isso, professor. Ótimo. Professor, eu coloquei ali, mas não fez a menor diferença. Então, não precisava ter colocado. Tá? Não precisava ter colocado. Beleza? Então, eu falei que eram 2 pontos. O segundo ponto, verifique a quantidade de linhas. Às vezes eles não te deram, o nosso comando não nos deu uma máscara, e se você ficar inventando, você vai perder na quantidade de linhas, porque você tem outros itens que o comando te deu, que devem ser seguidos. Percebeu? Então, toma cuidado com isso. Beleza? Tema, marcas de interlocução, máscara. Claro que nessa marca de interlocução já entrou o pronome de tratamento, tá vendo como que é tudo muito amarradinho. O que mais? Perdão. O que mais? Não trata-se de uma carta argumentativa, então o que você tem que ter? Tese, que é o seu objetivo, e os argumentos. Vamos colocar isso aqui. Tese, que neste caso aqui diz respeito ao meu objetivo, mais os argumentos. Tá? Como que você vai fazer esses argumentos? Você vai colocar um exemplo? Você vai fazer uma comparação? Você vai fazer uma citação? Você vai colocar um dado estatístico? Então, como que você vai argumentar para tudo isso? Para que ocorra a contento essa argumentação para a defesa do seu ponto de vista, tá? E que mais? Você tem que se lembrar que tudo isso está muito amarrado à gramática. Olha as aulas da Mega Max, melhor professora de gramática que existe, professora de redação. Oh, professora Rosângela. Professora Rosângela. Sala do Saber. Tá? Assista as aulas de gramática. Assista, ela é perfeita. Beleza? Por que, professor, você está falando que eu tenho que assistir aula de gramática? Porque, bebê, você tem que colocar a gramática certa aqui dentro do texto, de acordo com o nível de linguagem que está sendo implicado naquela produção, de acordo com o seu grau de intimidade. Então, tudo isso é a parte gramatical, que te ajuda ou te atrapalha. Tá me entendendo? Se você tem bastante conhecimento, vai ficar ótimo. Se você tem pouco conhecimento gramatical, você vai ter problema. Então, vai lá e estuda. Beleza? Vamos voltar lá comigo. Uma carta argumentativa tem que ter o que mais, professora Letéia? Ela tem a sua estrutura, que faz com que ela tenha jeito de carta, cara de carta, cheiro de carta, gosto de carta. Brincando, tá bom? Mas é isso, você olha para ela e fala assim, nossa, é uma carta. O que uma carta tem, então? Ela tem cabeçalho, professora, isso é diretamente relacionado ao comando, né? Sim. Cabeçalho, tá? Maringá, vamos supor que você esteja em Maringá. Maringá, 26 de fevereiro de 2018, ponto. Cabeçalho. O comando não falou nada sobre data, não falou nada sobre cidade. Coloque a cidade onde você está no momento da sua produção e a data
do momento da sua produção, se o comando não lhe falar nada. Professora, mas o comando pode falar alguma coisa sobre isso? Pode, por exemplo, assim, um comando dizendo assim para você: você está às vésperas do Natal e já de viagem encontra-se na capital do Paraná. Bom, já definiu 2 itens aí. Às vésperas do Natal, 22, 23 de dezembro. E você encontra-se na capital do Paraná. Foi isso que eu falei, capital do Paraná. Então você vai por Curitiba. Professora, mas não, eu estou aqui em Bofete, São Paulo. Não, o comando é soberano. Você está em Curitiba. Professora, eu estou aqui em Bofete, estado de São Paulo, e hoje é 12 de julho. Não, você está em Curitiba, 22, 23 de dezembro. Percebe? Então, às vezes, o comando define para você a sua cidade e o dia. Falou nada disso, prof? Falou nada disso, você vai colocar a cidade onde você está e a data na qual você está. Perfeito? Beleza? Cabeçalho. Isso vem na primeira linha, mas depois eu mostro isso. O que mais? Vocativo. Aqui, ó, o pronome de tratamento lá. Tá? Excelentíssimo presidente da República, vírgula, José Silva, vírgula. Tá? Prezado síndico do edifício, ou prezado síndico do condomínio, viva a vida. Tá? Que mais? Vamos pensar em mais um. Querido professor X. Essa é uma carta que falou que você vai argumentar sobre um posicionamento, mas é um professor com o qual você tem um ótimo relacionamento. Querido professor, houve um espaço para intimidade, porque o comando deixou, percebeu? Isso é vocativo. Aqui, vírgula. O que mais? Em seguida, vem o que a gente chama de corpo do texto. O que é esse tal desse corpo do texto, professora? É todo o conteúdo aqui. Tudo lá. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Toda a parte do conteúdo tem que estar presente lá. Beleza? Cabeçalho, vocativo, corpo do texto e em seguida, vem cá, despedida. Despedida. Você tem que fazer essa despedida com bastante cuidado, com bastante atenção. Tá? Às vezes é só um atenciosamente, às vezes não. Às vezes você precisa, é uma carta de solicitação, aguardo um retorno. Às vezes você precisa ser mais duro, é uma carta de reclamação, sem mais para o momento. Às vezes é uma carta mais pessoal, perdão, uma carta mais pessoal, cabe até um abraço, cabe até um beijo, é uma carta argumentativa, mas é para a mãe, um beijo, mãe. Tá? Então, despedida e assinatura. Agora, estas duas coleguinhas aqui, estou até passando um grifo branco para destacar. Eu quero muita atenção com essa despedida, ela tem que ser, estar totalmente voltada para o grau de intimidade que você tem com o destinatário, beleza? E quero muita atenção no item assinatura. Eu só assino a carta se for solicitado no comando que eu assine. Não foi solicitado, professora Aletheia, então não assine. Ah, não assino, e daí como é que eu termino? Você faz a despedida e coloca o ponto final. Entendeu? Então, você vai assinar se foi solicitado. Como é que pode vir solicitado isso, professora? De uma forma objetiva mesmo. Assine a sua carta com um apelido, ponto. Então, meu apelido, por exemplo, eu vou colocar lá Tuca. Tuca. Nada de ficar relacionando o apelido com o seu nome verdadeiro, nada disso, tá? Assine a sua carta como João ou Maria. Olha que bacana, 2 nomes simples, lindos e comuns, não é? Então, eles já estão pedindo em comando que você neutralize, que você de maneira nenhuma
Se identifique, percebeu isso? Então, João ou Maria. Mas isso tem necessariamente a ver com o fato de eu ser menina, então eu tenho que escrever uma carta como sendo Maria? Não, meu amor. Isso não tem nada a ver. Nenhum corretor pega a sua identidade, a sua inscrição e a sua carta e fica comparando. Ah, é menina, menina, menina. Ah, é menina, menina e assinou como João. Isso não tem absolutamente nada a ver. Agora, você resolveu assinar como João, a sua carta, então, tem que ter sido escrita no masculino. Tá? Você resolveu assinar a sua carta como Maria, feminino, porque às vezes o comando pode te dar somente uma opção. Você é mãe. Lembra agora há pouco que eu expliquei isso? Então todo mundo virou mãe. O Ricardo virou mãe, o Alexandre virou mãe, o Felipe virou mãe, o Pedro virou mãe, José, todo mundo virou mãe. Tá? Porque isso não é uma discussão de gênero, isso é uma produção textual. Beleza? Então não precisa ter esse tipo de preocupação, não. Só que tem que ter um olhar atento para o comando, primeiro, para verificar se foi pedido para eu assinar. Foi pedido. Se foi pedido como? Foi pedido para assinar com apelido? Foi pedido para assinar com um dos nomes e deu 2 ou 3 nomes para você escolher? Foi pedido para assinar com um nome simples? Daí você tinha que escolher um nome simples, tá? Então, bastante atenção na assinatura. E a assinatura deve vir na última linha. Acabou de assinar, por favor, colocar ponto final. Joia? Beleza? Agora nós vamos desenhar, digamos assim, a carta. Então, eu penso que a gente pode ir lá para aquele canto. Nós vamos lá naquele canto, tá? Eu vou puxar a televisão um pouco para cá para eu usar esse espaço. Pode ser? E até onde eu posso vir aqui? Então, eu vou puxar a televisão, que eu não vou usar a nossa televisão que a gente usa tanto, né? Hoje eu não vou usar nesta aula a televisão. E eu posso vir até aqui? Até aqui tá bom para você aí em casa? Então, beleza. Então, olha só. Vamos considerar a nossa carta com a seguinte quantidade de linhas. Vou considerar que é para você escrever uma carta com 10 linhas. Você pode ter uma carta, no comando sendo pedido uma carta de 10 a 15 linhas, de 12 a 15 linhas, no máximo 15 linhas. Alguns vestibulares pedem carta contendo até 18 linhas, tá? Então, beleza. Enumerei para a gente entender cada parte. Ó, raciocine comigo da seguinte forma. A minha lousa aqui é como se fosse a sua folha aí na sua frente, concorda? O seu caderno, a sua folha de produção, só que daí a minha lousa tá em pezinha, tá? Então, beleza. Na linha de número 1, eu vou ficar bastante de costa para você, porque eu estou escrevendo aqui no quadro, tá? Beleza, meus queridos? Então, tá. Ó, na minha linha de número 1, eu dou um espacinho aqui, pequenininho. Não é para fazer tão grudadinho lá no início, mas também não é uma margem de parágrafo, não. Então, vamos supor que o comando deixou que a gente pode escrever da cidade onde nós estamos. Então, eu vou colocar assim, ó, Maringá, vírgula, 26 de fevereiro, opa, de 2018. Vamos arrumar esse 2 aqui que ficou meio feinho. Isso. De 2018. Ponto. Características básicas daqui. Letra maiúscula, substantivo próprio, nome do município. Acabou. Vírgula. Tá? Em seguida, a data. Professora, posso escrever por extenso 26? Pode, mas não é necessário. Ai, professora, na hora que eu vi eu estava escrevendo, fiquei nervoso, quis apagar. Não, deixa por extenso mesmo. Mas assim também já está suficiente. 26 de fevereiro de 2018. 2018, ponto final. Joia? Linha de número 2. Então, pera lá. Professora Eteia, eu não pulo da linha 1 para a linha 2? Eu não pulo uma linha? Não. Essa linha aqui é o cabeçalho, concorda comigo? Cabeçalho. Beleza. Da linha 1 para a linha 2, você não pula. Eu quero agora que você adentre um pouco mais e coloque o vocativo. Então, vamos supor, prezado
coordenador, vírgula, João, vírgula. O nome João foi dado no comando? Foi. Então, você usa. Ah, e não foi dado nenhum nome. Então, não inventa. Não foi dado nome, você não inventa. Tá bom? Prezado coordenador, vírgula, ó, obrigatório aqui. João, vírgula, obrigatório aqui. Essa linha, professora, só para eu entender bem, é a tal da linha do vocativo. Isso mesmo, é a linha do vocativo. Beleza. Da linha, então você já sabe que você tem no máximo 10 linhas. Seu comando te disse isso. Tudo a gente vem e olha o comando, a gente vem e olha o levantamento que foi feito, não é? O comando estava falando que eu tenho que terminar a minha carta com 10 linhas. Ótimo. Então, eu já sei que entre a linha 3 e a linha 8, eu tenho que fazer o corpo do meu texto. Por quê, prof? Porque na linha 9 eu tenho que me despedir atenciosamente, vírgula, e o comando pediu para eu assinar como Maria. E na linha 10 eu vou assinar Maria. Percebeu isso? Então, tudo isso aqui, vou fazer aqui assim de outra corzinha. Da linha 3 à linha 8, aqui é o meu corpo do texto. Neste caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, então eu posso fazer um parágrafo só. Se eu tivesse 10 linhas, eu já poderia até dividir em 2 parágrafos. Se eu tivesse 15 linhas, obrigatoriamente eu teria que dividir em 2 parágrafos. Tá entendendo? Olhando para o texto assim, visualmente, beleza. Aí agora, mais ou menos aqui no meio você começa. E começo por onde, professora? Agora você vai colocar o seu objetivo, você vai se apresentar. Então vamos supor, sou mãe da aluna, eles deram um nome lá, e escrevo-lhe, vírgula, professor, ó a primeira marca de interlocução, para deixar evidente a minha insatisfação com o calendário de provas. Beleza? Vamos colocar a ponta aqui que já está bem grande. Percebeu? Agora, eu coloquei meu objetivo, não coloquei? O que eu tenho que fazer? Agora vem os argumentos. Ah, você está insatisfeita? Ó, você está insatisfeita? Por quê? Por isso, por isso e por isso. Aí você termina atenciosamente. Ah, mas eu queria até mesmo receber uma resposta. Coloca aqui no final. Tenho certeza de que o senhor me responderá. Tá? Então, você tem que organizar também visualmente o seu texto. A estrutura dele é muito importante. E esse aspecto visual também. Beleza? Tá bom? Então, sobre cartas argumentativas, destinatário, conteúdo e estrutura e como ela se organiza, tá aqui. Claro que nós temos na Sala do Saber exemplos de várias outras cartas. Te convido a entrar lá e dar sempre uma olhada em tudo que nós temos. Tá bom? Muito obrigada pela sua companhia. Um abraço.